noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma noite estamos reunidos para a reunião pública da nossa casa, né? A principal reunião da casa, que sempre foi às terças-feiras. E hoje estamos reunidos por estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas obras. O estudo da noite vai ter como facilitador o nosso amigo, ex-gestor da casa, Augusto Ranvinkel. Então, nesse momento, né, nós vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Pai a possibilidade de estarmos reunidos mais uma vez, mesmo sendo, né, de forma virtual, mas é a forma que nos é permitida, mas que nesse momento possamos ligar, fazer um elo dos nossos pensamentos, nos irmanando aos bons espíritos que conosco se encontram nesse momento, nos intuindo, nos orientando, nos inspirando, pedindo um amparo ao Augusto e a todos nós que nesse momento passamos por esse momento de dificuldade, mas sempre tendo certeza da proteção do Senhor, da proteção dos seus enviados de luz, da proteção da falange de Birajara, que dirige a casa e que traz toda essa luz que toda vez que nos reunirmos se faz presente nesse ambiente. Agradecemos a todos esses espíritos que trabalham continuamente no nosso auxílio, nos amparando, nos reerguendo e nos orientando para a nossa fatalidade, que é o progresso moral. Graças a Deus que assim seja. Então, Augusto, agradecer mais uma vez tua presença, né? Nosso amigo fraterno da casa. E agora você pode ficar à vontade para fazer o estudo. Eu que agradeço, né, mais uma vez, me proporcionar essa alegria que vocês dão sempre quando nós estamos reunidos para falar sobre Jesus. E, na realidade, quando a gente lê o título, pelas suas obras é que se reconhece o cristão, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, do item 16. É fundamental que nós tenhamos uma visão mais ampliada e mais aprofundada sobre tudo o que nós lemos. Muitas vezes, a leitura, principalmente para quem gosta desse momento da leitura, ela faz com que a análise não seja feita de uma maneira mais aprofundada. Chegamos até a decorar textos, quem tem essa facilidade, né? Capítulos, versículos, as parábolas, as alegorias, mas esse decorar, que muitas vezes é transmitido até com eloquência, nem sempre está com o aprofundamento, a profundidade daquele elemento que transmite, porque lhe falta a experiência, a simplicidade da vivência, o reconhecimento de que ele precisa mergulhar no âmago dessas palavras e tirar da letra o espírito, porque a letra pode ser morta se ela simplesmente for uma passagem intelectual. Então, para que o intelecto, desenvolvido através do estudo, ele precisa, sim, desse conhecimento, mas ele precisa de se meditar, da meditação que o estudo possa nos provocar, da sensibilização, de nós nos situarmos dentro do resultado da meditação e partirmos para a vida, que, na realidade, através dessa análise, desse aprofundamento, é a transformação que aquele conhecimento possa nos trazer. Então, quando, no início aqui, quando é colocado assim, né, aqueles que estavam com Jesus, que ouviram a sua palavra e que transmitiram tal como era para nós e que sofreu realmente efeitos de traduções, sabemos disso.
É por isso que a atualização da palavra escrita deve ser feito baseado no conhecimento da escrita anterior. Nós temos vários autores, vários escritores, vários conferencistas, podemos citar o Haroldo Dutra, que tem essa característica da pesquisa. Ele fala o aramaico, né? o grego, e foi buscar na fonte original o verdadeiro sentido das palavras. Porque nós que estávamos lá naquela época de Jesus, precisávamos da dureza, da firmeza, do exemplo cotidiano que o Mestre nos deu com as situações do local. E muitas vezes nós não entendemos. Hoje, reencarnado no século XXI, no Brasil, nós já temos oportunidade de entendermos, auxiliado por esses pensadores, esses ilustrados do cristianismo, que tem uma visão mais ampliada, que é o espiritismo, nos traz esse conhecimento de uma maneira mais fácil, mais lógica, mais racional e com uma aceitabilidade que nos promove atitudes melhores em relação a isso. Nós agora, nós espíritas que nos dedicamos a isso, sabemos que adorar é importante, louvar é importante, mas a divulgação da doutrina ela tem que partir das atitudes que cada elemento tem em relação a esse conhecimento. Porque muitas vezes ele fica apenas no estágio contemplativo, numa oratória. Então, o que a gente passa a ser? Nós vemos um Jesus histórico, nós vemos um Jesus geográfico, quer dizer, sabemos da fala, sabemos onde ele andou, o local, as cidades, todos onde se passaram os fatos, mas não somos seguidores. Porque as nossas atitudes ainda são muito parecidas com aqueles que não entendem o que Jesus quis dizer. Agora, nós temos oportunidade desse mergulho, esse mergulho nesse esclarecimento, nessa explanação e no exemplo que hoje nós temos espíritas contemporâneos que nos dão exemplos assim como o Divaldo, como o Chico, como muitos outros de outras religiões, como a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, tantos como um Gandhi, quanto tantos que nos colocam a sua atitude como narrativa da presença de Jesus em nossas vidas. Então, quando é colocado assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Dito isso, naquela época, e pouco se foi entendido do que seja a vontade do Pai. Hoje nós já podemos ter uma definição. Qual é a vontade do Pai? Quando Jesus nos colocou, deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a vontade do Pai está implícita aí. O que é a vontade do Pai, num bom entendimento? É o amor. E o que é o amor? O amor não é a súplica apenas. Muitas vezes, no âmago de uma fragilidade própria, nós até falamos, suplicamos. Mas o que nos levará a agir de acordo com o desejo, com a vontade do Pai, é a atitude de amor. Se eu me mobilizar em favor do próximo, eu estarei cumprindo esse destinatário, ainda não plenamente, porque quando se fala em amor, tem-se várias interpretações. E uma das mais em voga e que sempre existiu é reciprocidade no amor. Eu digo que amo, então, portanto, você tem que me amar. Eu digo que amo, você tem que me compreender. Eu digo que amo, você tem que me respeitar. Eu digo que amo, você tem que me aplaudir. Nem que eu diga que não precisa. Mas eu me ofendo quando o reconhecimento não vem. Ainda não estamos entendendo o que seja amor. O puro amor. O amor de Deus que acolhe, que ampara, que está ao lado de todos sem exceção.
principalmente daqueles que erram. Quando nós erramos, quando o erro tem uma gravidade do extermínio, da sedução nociva, do afastamento do equilíbrio de alguém, de sua trajetória, quando nós fulminamos alguém com a morte física, nós nos afastamos gradativamente do Pai, mas ele não se afasta de nós. Aí que ele se aproxima, mas devido à visão, o sentimento obnubilado pelo desespero do momento que nós provocamos, nós não conseguimos perceber a pureza desse amor. Mas nós, graças ao sentimento de imortalidade implícito em todo aquele que é criado por Deus, toda criatura de Deus, nos fará renovar e nos arrepender. E quando nós retornamos à pátria espiritual, todo espírita sabe disso, vem a clareza das nossas atitudes. Nós não vamos levar para a pátria espiritual o nosso nome e sobrenome. Nós não vamos levar diplomas. Nós não vamos levar nenhum tipo de aliança que tenhamos feito. Nós não vamos levar toda a fortuna que conquistamos de qualquer maneira, ou toda a propriedade física. Ficará. O que nós vamos levar é a consciência. E essa consciência será exposta. Eu não poderei mais esconder de mim mesmo aquilo que eu sou. Eu não poderei mais enganar a ninguém com palavras bonitas, com palavras carinhosas, porque se eu não as sentir verdadeiramente, se eu só estiver na retórica da paz e não na prática incessante, a todo momento, a todo instante da minha regeneração, o que eu vou apresentar é exatamente o que eu sou. E certamente eu vou me arrepender de muita coisa. E se eu compreendo, uma vez na parte espiritual, que realmente aquela vida anterior da matéria foi só um estágio, foi uma oportunidade de me recuperar, e que eu muitas vezes malbaratei, eu não aproveitei essa oportunidade, aí eu vou chorar muito, eu vou me arrepender, e eu vou pedir, dependendo do momento psíquico que eu estiver, uma nova oportunidade. E vou receber imediatamente, porque o benefício para eu chegar a esse ponto é constante, é sempre. Deus envia nossos irmãos espirituais com grau de elevação maior para o nosso socorro, porque eles já compreendem o que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse próximo, destituído do corpo físico, sem as armaduras que faziam com que ele enganasse os demais, agora está livre, fragilizado na própria consciência, na sua própria moralidade. Então, sempre se dará. O processo evolutivo será sempre individual, mas terá recursos daqueles que já podem, através do exemplo, nos promover uma ascensão racional, de aceitação verdadeira. Então, qual é a vontade do Pai? É o amor. Então, por isso que precisamos, a todo momento, na reflexão diária, aprender essa reflexão, como Santo Agostinho nos recomendou. A quem eu consolei? A quem eu fiz chorar? A quem eu compreendi? O que eu fiz desse meu dia? Cada dia é uma nova oportunidade de recomeço e também da continuidade, dessa vez mais correta, em relação a sentimentos, em relação à mágoa, em relação à vingança, mesmo que eu diga que estou querendo justiça. Na realidade, a justiça que eu quero é a vingança. Porque a justiça que fará feliz, me fará feliz, ela tem que ser feita comigo mesmo, primeiramente. Eu tenho que compreender que a justiça de Deus está sendo realizada em mim, esteja eu na condição que estiver. Se é a justiça de Deus realizada nesse momento em mim, eu preciso extrair daí os próximos passos, de uma maneira mais reflexiva, confiando na segurança do Mestre, que ele nos dá através do seu testemunho de benevolência, de indulgência e de perdão.
Porque esse perdão, se eu conseguir burilá-lo a ponto de naturalizar nas minhas atitudes, ele me fará muito feliz. Porque o mal que me fazem, ele não estará submetido em minha lei de causa e efeito, mas o mal que eu fizer, sim. O mal que eu faço é que me faz mal. O mal que me fazem, se eu compreender e tiver atitude de quem tem fé, de quem tem confiança, de quem ama a Deus e compreende esse amor, ele não me fará mal. Ele me tornará mais reflexivo, sim. Ele fará com que eu tenha atitudes cristãs. Porque no nosso país, a maioria é cristã. Mas a minoria segue Jesus. Mesmo com títulos, mesmo com uniformes de cristão, mesmo falando e convencendo como líder religioso, a religião que eu tiver, que sou cristão. Seguir Jesus é outra coisa. Seguir Jesus estará claro em quem conviver comigo, a começar dentro do nosso lar. Esse cadinho de paz, que deveria ser visto assim, que é o lar, ali estão as pessoas que foram colocadas pela misericórdia de Deus para nos impulsionar ao progresso. Se é assim, dificuldades virão, alegrias também, momentos de intranquilidade, de dúvida, de temor. E esses que estarão conosco no lar têm compromissos também externos que poderão chegar a nós, como uma nora, como um genro, como um primo, como um tio, como um sobrinho, como um amigo. Aí está nossa oportunidade de demonstrar que amamos, demonstrar que não estamos só, Senhor, Senhor. Se nós queremos entrar no céu a que Jesus se referiu, o céu não é um local, é coessencial. O céu é coessencial. O momento em que eu consigo superar uma animosidade com quem está comigo dentro de um lar, nessas características que falamos antes, naquele momento eu estarei no céu, porque ele é coessencial. Então, que nós possamos entender isso, mas para isso precisamos estudar. Para isso precisamos mentalizar. Precisamos nos sensibilizar. E precisamos viver a consequência do conhecimento, da meditação e da sensibilização daquilo que eu meditei. Gente, não precisamos sair por aí buscando o que me faz sorrir. Você já tem dentro de casa. E muitos que dizem, Augusto, mas eu vivo só. Não. Você tem sempre muitos com você. Lembre-se, nós somos espíritos. Vamos assumir que essa indumentária carnal, ela é por um período. E ela é tão frágil que ela tem um processo de envelhecimento natural, onde todas as funções que mantêm o órgão, o organismo, melhor dizendo, com seus trilhões de células funcionando, vão fenecendo com a idade. Agora, nós sabemos que na imortalidade, a que todos nós somos, é que nos levará à renovação. E se eu quero que essa indumentária física seja melhor, que eu trabalhe essa melhora através da conscientização e assumir a minha genética divina. A minha genética divina ainda é dita de uma maneira também puramente superficial. Porque para eu me sentir realmente filho de Deus, eu tenho que me aproximar dele. Para eu me aproximar dele, eu só tenho um caminho. Atitudes cristãs. Porque o Jesus, o Cristo, que aqui tem o nome de Jesus, ele veio nos trazer essa verdade, que só ele sabe, o primogênito. O que é o primogênito? É o mais antigo, é o mais velho. Na época em que Jesus se estabeleceu entre nós,
O primogênito era tido como aquele que seguia os passos do pai e orientava os irmãos. Hoje nós temos até uma noção disso, mas já não é mais assim. Mas Jesus é o primogênito, sim, porque ele é o criador do planeta. Ele não reencarnou na Terra, ele encarnou, porque aqui só reencarna quem tem necessidades provacionais e expiatórias. O espírito puro, não. Ele é o arquiteto do planeta. Ele é o Cristo planetário. Então, ele veio trazer, depois da construção, a moral de Deus. Eu e o Pai somos um, né? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele se refere a essa característica do entendimento da verdade de Deus. A nossa verdade, ela ainda é relativa ao nosso estágio evolutivo, assim como a nossa felicidade. Essa felicidade que todo mundo quer ter agora, ela é graduada no estágio evolutivo de cada um. Ela não é dada pelo que se ganha materialmente, porque o que se ganha materialmente se esgota com a oferta, com o próprio conteúdo, e se suscita a necessidades outras. Agora, a verdade evolutiva nos leva para onde estivermos com ela. Ela não depende das circunstâncias, porque ela é um processo evolutivo. Então, eu vou entender que o copo está meio vazio, está meio cheio, do olhar que eu tiver naquele volume, naqueles mililitros de água. Então, que nós possamos entender que a vontade do Pai será plena à medida que eu quiser me aproximar dele. O livre-arbítrio nos coloca a ter uma responsabilidade desta felicidade evolutiva, que cada um está no seu degrau, nessa ascensão da escada da imortalidade. Então, não nos iludamos. Vamos tratar de ser felizes através da verdade cristã, porque a felicidade que Jesus nos apresenta é a felicidade do servir. Não existiu nenhuma indumentária que comovesse os olhos no sentido esse é poderoso. Não. O que nos fez, na época em que vivemos com Jesus, e que muitas vezes não o reconhecemos, mas algumas vezes nos aproximamos pela simplicidade dele, pelo amor que ele emana, porque ele servia a Deus. Então, escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Olha o que a doutrina nos traz. Ela tira a fantasia da admiração, do temor divino, que muitos recomendam que tenhamos. Não. Ela acabou com essa história do demônio único, fixo, criado assim. Não. Isso incomoda aqueles que querem adorar a fantasia, que querem convencer que o supérfluo é o que nos deve levar a uma felicidade terrena. Mas o Espiritismo nos diz: abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Jesus foi muito claro. Naquela época se falou isso. E até hoje a gente precisa dessa recomendação. E já ouvimos lá. Não compreendemos totalmente. Agora sim. Nós já temos, nós que estamos na doutrina que nos esclarece, se assim quisermos compreender, já podemos ouvir. E esse ouvir vai significar tomadas de posição na vida. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? O que é libré? É um uniforme. É um crachá. Será que eu preciso escrever eu sou cristão para que eu seja servidor de Jesus? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Você vê. O que conversamos até agora nos diz que isso é muito pouco.
Você certamente conhece alguém que não se diz cristão, que diz que não tem fé, mas é capaz de viver uma fraternidade que o aproxima muito de Cristo. Outro dia, participando de um grupo, alguém me falou assim: Augusto, eu tenho um colega, um chefe de família, excelente pai, excelente marido, excelente filho, mas ele diz que não acredita em Deus. Mas ele é uma pessoa, e esse colega, nosso esse amigo, se achou que teria que ajudá-lo, dizendo a ele que se ele não tivesse Deus, ele não seria essa pessoa boa. E que ele teria que acreditar como consequência do que ele tem de bom. Aí eu falei assim, meu irmão, você não precisa falar isso com ele, não. Porque se ele está agindo como Jesus falou, quando ele chegar na espiritualidade, ele vai ter a alegre satisfação de ver que ele estava certo. E o reconhecimento de que Jesus esteve sempre ao lado dele. Porque nós ainda, gente, nos preocupamos muito com esse título, com esse universo, como se isso fosse o suficiente. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu estou na casa tal, eu assisto palestra, eu distribuo sopa, eu faço caridade, eu não falto a um dia ao centro, mas com qual é a intenção? Quando eu dou a sopa, eu pergunto o nome daquela pessoa, daquela criança. Eu abraço ela, ou eu simplesmente distribuo o alimento. Né? Uma vez, Haroldo Dutra contou que, quando jovem, ele trabalhava lá no grupo dele, distribuindo sopa. E tinha uma pessoa que trabalhava demais, um homem sério, trabalhando, e ele dava sopa. Falava, vem para cá, vai para lá, agora desafio, com as pessoas. Aí ele perguntou, ele ainda jovem, com 16 anos, o que o senhor está fazendo? Ele, estou fazendo caridade. Quer dizer, ele estava saciando a fome daquela pessoa, mas sequer olhava, ele só dava ordens. Gente, é só um alerta. Ele estava melhor do que eu, que não estou fazendo o trabalho dele. Mas a gente tem que colocar a ternura, como o Diogo da Cruz gosta de colocar, em tudo que fizermos, dentro de casa. Não esquecer que, às vezes, a gente lá fora está muito bem, todo mundo aplaude, chegou ele, como ele é legal, ele é manso, ele fala tão legal. Agora, ele dentro de casa. Quem é ele dentro de casa? Porque, às vezes, dentro de casa tem os desafetos. Dentro de casa tem a responsabilidade muito grande da regeneração daquele grupo. Que a gente reflita sobre isso. Que a gente faz isso. Quantas vezes a gente perde a paciência? Né? Diz que a primeira obsessão simples começa no grito que a gente dá para alguém. E esse grito geralmente é dentro de casa. Porque lá fora a gente cria uma maquiagem e disfarça. Dá um sorriso porque ele não está vendo o nosso interior. Dentro de casa a gente não dá esse sorriso, não, a gente bota para fora. Só que o botar para fora tem que ter critérios de amor. Porque ninguém aprende com a violência. A violência pode até ensinar a violência, mas não ensina a paz. Que nós não nos armemos, e sim que nós nos amemos. Vamos nos amar, ao invés de nos armar contra o inimigo. Porque aquele que eu chamo inimigo deveria ser a minha atenção maior, porque é o que está mais próximo de mim no resgate. Aquele que é muito fácil, e que é muito bom ver, abraçar, beijar, é um viajor que já resolvemos muita coisa e podemos juntos trabalhar aquele que nos aborrece, aqueles que nos desestabiliza. E não é armados que vamos fazer isso, não. É amando. Precisamos amar. Então, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Olha aí. É reconhecido o verdadeiro cristão pelas suas obras. Né? Cada um é responsável pela sua própria vida. Cada um segundo as suas obras. Vamos agir, gente. Vamos dar um bom dia, sorrindo.
Vamos perguntar como vai você. Se eu não posso fazer o que eu acho que é grandioso em alguém, que eu faça o que eu posso, mas que eu reflita cada dia sobre os meus limites, sobre as minhas fraquezas, mas que eu confie no potencial a ser desenvolvido por mim. Hoje é um sorriso, amanhã ele pode ser um bom dia. Depois eu posso falar, como vai você? Você está bem? Estou te achando meio triste. Pô, mas que bom que você está feliz. Então, não é inquirir a vida de ninguém. Quando a gente faz um atendimento fraterno na casa espírita, nós temos que nos preocupar bastante no acolhimento. O que é o acolhimento? É ouvir. É ter um olhar fraterno. Não é se imiscuir da vida de ninguém. Não é ficar perguntando o que ele é, o que tem, o que precisa. Não. Na maioria das vezes, quem coloca a vida aos ouvidos de quem está ouvindo, mais tarde se arrepende. Então, que eu não seja aquele que vai inquirir. E que eu diga, meu irmão, estou aqui. O que você precisar de mim, eu estou aqui. E tenha ternura. Ele vai falar alguma coisa. A opinião que você der deve ser baseada na atitude de Jesus para com aquele que está à sua frente. Porque Jesus é um mestre. Ele é o caminho. Ele é o guia. Ele é o que sabe onde precisamos chegar. Que a nossa prece possa ser traduzida na atitude fraterna em relação a quem quer que seja. Que a televisão nos faz ter raiva daquelas notícias. Vamos mudar um pouco a nossa vibe imediatamente. Vamos orar pelos líderes do nosso país, sejam eles quem for. Façam eles horrores aos nossos olhos. Mas sabemos que ele também é um viajor do tempo. Que ele também está submetido à lei de causa e efeito. E que nós não estejamos também submetidos à lei de causa e efeito no ódio destilado, na maledicência, na distribuição de fake news, nas informações que damos equivocadas porque estamos com raiva e passamos, às vezes, notícias falsas, provocando em quem lê tristeza, horror, raiva, nós estaremos submetidos à lei de causa e efeito. Não há uma folha que caia de uma árvore, um cabelo que caia da nossa cabeça, que o Pai não saiba. E o Pai saber não é punir, não. É fazer com que nós, mais tarde, temos que ir lá e colocar de novo aquela folha que eu destruí, aquele cabelo que eu arranquei, no sentido figurado, e vou estar de novo frente a frente com aquele que eu espalhei a notícia fictícia. E dessa vez fazer melhor. Talvez até venha servi-lo. E se eu me achar humilhado por isso, mais uma vez eu vou ter que continuar servindo de uma outra maneira. Que eu não me arrependa das minhas tentativas de acertar. Mais uma vez eu falei. Eu tentei, mas ele não merece, ela não merece, ele é ingrato, ele é falso. Ele. Eu, quando tentei, eu não fui falso, eu não fui ingrato. O que eu fizer com ele, a responsabilidade é minha. Agora, o que ele fizer comigo é dele. Cada um é único. E cada evolução é individual. Que eu não espere dele argumentos para as minhas atitudes. Que eu o veja como o Filho de Deus, irmão de Jesus, eu e ele, irmãos do irmão mais velho, que é Jesus. E que só me exemplificou como primogênito o que é o amor. Então, que eu consiga perceber que os seguidores de Cristo procuram imitar Jesus. Então, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar frutos bons. O que significa isso? O que é uma árvore boa? Uma árvore boa, ela é semeada, ela é uma sementinha minúscula às vezes,
mas que encerra ali todo o potencial do poder da árvore, da sombra da árvore, das folhas, das flores, dos frutos. Mas ela precisa do adubo. Esse adubo fará com que ela viva quase que uma eternidade. Sabemos de árvores que têm 100 anos ou mais. Então, a árvore a que o mestre se referiu é aquela da sombra que pode proteger todo o universo, toda a humanidade. Só que, muitas vezes, os frutos que elas dão foram modificados pelos jardineiros cruéis. Quem são os jardineiros cruéis? Aqueles que podam a árvore fora da época, aqueles que não cuidam da sua natureza, aqueles que ceifam a possibilidade de alguém usar a sombra como alento. Jardineiros somos nós, que podemos nos capacitar a fazer com que essa sombra da árvore aumente cada vez mais. Jesus é essa árvore frondosa com o seu evangelho. Que nós possamos fazer com que o evangelho de Jesus seja a nossa prática diária. Aí esses frutos serão colhidos e vai saciar a fome e a sede de quem os receber. Que possamos ser o jardineiro que faz com que isso aconteça, através do reconhecimento que Jesus é o mestre, o guia, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não vamos esquecer que nós somos os jardineiros. E se nós destruirmos os frutos com as interpretações errôneas, nós vamos dar para os nossos companheiros de trajetória um fruto apodrecido, um fruto amargo, um fruto envenenado e prejudicial, que é a palavra maldita, a atitude equivocada, o desinteresse no outro, a negligência, o escárnio, o deboche, vai fazer com que o outro seja impregnado desse amargor e poderá prejudicá-lo muito. Aí nós seremos o mau jardineiro, o jardineiro cruel. E, ao contrário, se eu conseguir entender que aquela árvore que é o Evangelho, se for vivida e distribuída por mim nas atitudes que eu tomar, aí sim, eu vou ser um trabalhador de Jesus. Eu vou ser o cristão que segue Jesus, não que tem um uniforme de cristão. Toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Olha esse rigor. Jesus era enérgico. A interpretação de muitos é que essa árvore que é lançada ao fogo é o inferno eterno. É um local onde irão aqueles que não se fanatizarem com o texto e libertará aqueles que mergulharem no âmago do espírito da letra. Quando se joga uma árvore, se quisermos entender assim, os seus galhos ao fogo, ele vai continuar servindo. O fogo tem benefícios. O fogo é um recurso para se manter a vida também. Os galhos, o que é cortado porque não serviu para uma finalidade, vai servir para outra, porque ele é imortal. O fogo em que ele se lançou não o exterminou, porque ele continuará. O mau jardineiro, o jardineiro cruel, continuará. Passará por momentos da consequência da atitude dele, mas cercado do amor de Deus, que dará condições quando ele, com a sua consciência, falar: Pai, chega, me ajuda, eu me arrependo. Aí ele vai ver a proteção que ele já estava recebendo. A proteção nunca cessa. Só que nós, muitas vezes, não vemos. E ficamos suplicando. Suplicando porque não vemos.
porque ainda temos um olhar orgânico. O que é o olhar orgânico do corpo? Eu vejo o que está morto e o que está vivo. E o que é o olhar espiritual? Eu vejo a continuidade disso, que é a minha fé. Eu vejo que do que eu vejo organicamente vai parar. E o que eu vejo espiritualmente é a imortalidade. É essa eternidade da vida eterna, no aspecto de que o imortal viverá eternamente a felicidade do reconhecimento do amor de Deus. O que Deus espera de nós é só isso, amor. Porque o amor, né, ele inclui essa caridade que estamos movimentando, porque o amor é caridade em movimento. A caridade não é só doar o sustento orgânico de cada um. A caridade é ouvir. A caridade é dar um abraço. A caridade é perguntar como vai você. A caridade é, na hora do ofendido, essa ofensa virar uma prece. O óbolo da viúva, onde ela deu os 2 únicos denários, é um simbolismo de que ela deu tudo o que tinha. Você, eu, darmos tudo o que temos é indulgência, é benevolência, é tolerância. Esse perdão, que hoje eu não sinto inteiramente, é um exercício também. Cada vez que eu trabalhar a respeitabilidade, a empatia, eu estarei aprendendo a perdoar. E um dia, quando menos esperar, não sei em que encarnação, eu não precisarei nem pensar que eu perdoei, porque eu não vou me ofender mais. É a característica dos espíritos puros, que não têm paixões, que têm somente amor. E qual é o espírito puro que nós conhecemos? Jesus. E quem nós precisamos seguir? Jesus. E como seguir Jesus? Gente, quando você tem um filho, quando você tem alguém como filho, não é, meus amores? Márcia sabe muito disso. A gente ama parecido com Jesus, porque você quer tudo de bom para aquele filho. Mesmo que ele seja desequilibrado, que ele seja malcriado, que ele seja prepotente, porque ele é um espírito, mas você faz tudo para que ele se equilibre e vai aplaudir a recuperação dele. E não vai querer nada para você, porque você vai continuar querendo, com o teu amor, que ele progrida. Olha só como a gente já tem, genuinamente, já chances de refletir sobre esse amor de Jesus, esse amor de Deus, representado na unicidade moral dos dois. Jesus compreende perfeitamente Deus, por isso que ele está à direita do Pai nesse simbolismo. Por isso que a perfectibilidade dele é a maior que conhecemos. Por isso que ele nos prometeu também essa perfectibilidade, que é o reconhecimento do amor. Então, são do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo. Por que uma parte do mundo? Porque tem muitos líderes religiosos que pregam a violência como dedicação a Deus. Na época medieval, os cristãos da época matavam e espadas tinham uma cruz na ponta. Olha só. Olha o equívoco. Olha o equívoco. Eram cristãos, tinham a roupa de cristão, o uniforme de cristão, mas não seguiam Jesus. Nem sabiam o que é seguir o Cristo. Só que não estamos mais na época medieval. Embora muitas vezes pareça. Porque somos os mesmos. Hoje mais renovados, porque já nos arrependemos.
Já suplicamos por uma reencarnação. Já suplicamos ser espíritas. Agora vamos viver isso. Mais uma vez. Instruí-vos. Divulgai. Vamos estudar o que a doutrina fala. Vamos meditar sobre esse estudo. Vamos nos sensibilizar e vamos viver essa profundidade. Então, árvore possante, né? Mas que ainda não abrigam todos o que se hão de grupar em torno dela. Não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Ou seremos esses, os da árvore da vida, são frutos de vida, de esperança e de fé. Olha só, né? O fruto da vida é o cotidiano. A esperança é aquela esperanciar com calma. É saber que vai passar. A fé é a certeza da continuidade com novas apresentações. A esperança nos diz que essa dor vai passar. A fé nos garante que será de uma outra maneira a nossa interpretação da vida. Porque aquilo que nós provocamos em nós, traduzidos como dor, é a justiça de Deus em nós. Não vamos com isso dizer que quem está sofrendo é porque merece. Eu detesto essa palavra. Quem está sofrendo e eu sei da dor do outro, é minha obrigação ir lá. É minha obrigação trabalhar a recuperação dos sentimentos que levaram àquela situação. Não é dizer que quem somos nós para dizer que merecemos alguma coisa. Nós estamos aí no reconhecimento de nós mesmos. Cada reencarnação está submetida a probabilidades, porque nós compreendemos que precisamos reencarnar, compreendemos que precisamos ter aquela família, aquele grupo, aquela instituição, mas nem sempre nós cumprimos o prometido. Porque a vontade boa, ela precisa de ser reflexionada. Senão, eu ainda sou um espírito que me apaixono por tanta coisa, o desvio é a coisa mais fácil. Então, que eu consiga expurgar de mim o apego excessivo à satisfação imediata do que eu faço. Né? Mesmo que eu faça agora a caridade forçada pelo grupo, que eu não desista, porque daqui um pouco ele não será mais forçado, para a parte da minha vida. A caridade também, nós não podemos esquecer, está do nosso comportamento com o grupo. Às vezes nós estamos lá e falamos, fulano é assim, fulano é desse jeito, aquele líder quer me obrigar a isso. Não. Eu estou ali porque eu preciso estar ali. E todos que estão vinculados a um processo evolutivo, não de críticas. A reflexão de cada dia de trabalho faz parte do crescimento e da purificação do trabalho. Não apontar o dedo para ninguém. Não dizer que fulano é intolerante, é burro, é ignorante. Não! Ele também é um trabalhador. E se eu quiser que ele seja melhor, que eu faça o melhor para servir de espelho, para servir de exemplo, para que eu tenha atitude cristã. Não é o comentário que é atitude, senão eu serei mais um, como eu fui há séculos atrás, um repetidor de palavras, com títulos e sem conteúdo. Então, os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, claro. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Não é? Não vamos desistir, não. Se eu já entendo um pouquinho o que vem a ser fruto da árvore da vida, que eu distribua. E você pode ser o fruto da árvore da vida.
Procure dar-se na maneira mais digna e honrada da palavra. Que o teu conteúdo moral, possa ser exemplificado onde quer que você vá. A gente critica muito aqueles que estão lá em cima e cometendo iniquidades. Será que se eu tivesse a oportunidade eu faria melhor, faria igual? Hein? Vamos nos colocar empaticamente no lugar daquele irmão equivocado. Vamos orar por ele, porque ele também tem a proteção de Deus. A árvore é boa sempre, porém mal seus jardineiros. Entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produz. Quer dizer, tornou-se tão estéril que nem fruto dá. Quando nós invadimos outras concepções religiosas, quando nós dizemos que a nossa é a melhor e que a outra é equivocada, nós não estamos sendo um mau jardineiro. E cada um está na sua característica de entendimento. E se eu acho que eu posso ajudar, que eu não critique, que eu tenha atitude que possa causar no outro um despertamento. Não é minha fala, não. Não é invadir templos outros que eu não comungo porque eu não comungo com eles. Isso não é ser cristão. Isso é o mau jardineiro que está ceifando e apodrecendo a árvore do cristianismo nele. Que eu respeite cada pessoa na sua condição. Se eu não respeitar, eu não vou amar. Não há amor se não houver respeito. A quem quer que seja. Todos que buscam uma religião, eles estão buscando o consolo. Quando alguém chegar à nossa casa espírita, vamos recebê-lo. Não vamos perguntar quem ele é, não. Isso não importa. Eu posso ofendê-lo se eu quiser saber que ele fez isso ou aquilo. Vamos simplesmente recebê-lo. Recebê-lo. Uma vez, há alguns anos, eu nem não me esqueci disso, porque eu acho que, sei lá, não sei se eu agi, tenho dúvida se eu agi corretamente. Adentrou a nossa casa em Birajara um jovem, com cabelo totalmente modificado pela pintura, com umas roupas que ele se afinizava e tal, ele despertava a atenção. E eu, achando que eu estava tendo uma atitude cristã, eu me aproximei dele e perguntei a ele: o que há com você? Ele me olhou, encarou e foi embora. Talvez eu não devesse ter perguntado o que havia com ele. Ele já estava lá dentro. Eu só deveria ter dito: seja bem-vindo, meu irmão, e dado um abraço nele. Porque ele foi enviado para lá. Então, muitas vezes, a gente acha que está ajudando e está invadindo a dor do outro, que talvez ele não quisesse revelar. Mas é um aprendizado. Não foi uma intenção de repúdio, mas foi uma metodologia ainda voltada para a visualização da aparência externa. Precisamos buscar o conteúdo de cada um, dando o nosso conteúdo da maneira mais purificada que puder. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida pronunciando tempestade. É exatamente isso que eu senti hoje. O viajor sedento, ele só quer encontrar o sossego. O sossego. E o sossego pode ser o silêncio. Aquele ambiente. E o olhar caridoso. E, de repente, oferecer um copo d'água.
Meus irmãos, alguém, se eu estiver ultrapassando, porque se eu não tiver um controle, eu vou até amanhã, tá? Eu acho que já tem 50 minutos, hein? Ângela Delu, alguém que possa me ajudar? 53 minutos. Tem mais 3 minutos, Então, Augusto. oi, querido. Tem mais 3 Faltam minutos. 3 minutos. 3 minutos. Então, nesses 3 minutos que faltam, tem muitas vezes o texto todo está colocado no que a inspiração dos nossos amigos espirituais nos colocam. Então, a gente acaba abrangendo todos os parágrafos. Eu só quero dizer assim, através dessa leitura edificante. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse que suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Não vamos esquecer, meus amores, esses rostos que eu estou vendo que eu amo tanto. A vontade de Deus é o amor. Só isso. Vamos aprender a amar. É um aprendizado. Vamos nos aproximar de Deus. Perceber o hálito de Deus. Você só sabe o hálito de alguém se você estiver próximo aí. Então, que o Senhor de bênção nos abençoe. Que o Deus de luz os ilumine. Que a árvore da vida nos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Nós não sabemos, procurei ver, exatamente quem foi Simeão, porque Simão, né, que é a tradução, é um nome muito comum na época. Mas na Bíblia tem um Simeão que colocava o temor e a fidelidade a Deus. Provavelmente é esse, que trabalhando para a doutrina espírita, não precisa falar mais em temor, e sim em fidelidade. E hoje ele diz aqui, amor. E busquemos o Simeão que existe em nós. Amemos. Vamos amar um pássaro. Vamos amar uma planta. Vamos amar todos que estão na rua. Quando criticarmos alguém que está mendigando ou que está nos sinais, vamos ver o que nós estamos fazendo para que isso se modifique. Para que as obras do cristianismo possam existir em nós. Esse estudo nos trouxe muita emoção, porque parte de uma necessidade própria de seguir Jesus. Que a paz do Senhor atinja todos os corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecer ao Augusto essas reflexões da noite. Augusto, eu também já li essa mensagem e o único Simeão que me veio à cabeça é o Simeão que está na obra de Emmanuel, no Há 2000 anos, que é o tio da moça que tem a viagem com a Lívia, que era servidora da Lívia e vai com ela para Roma. Ele era um judeu que se chamava Simeão, para casa onde elas fogem, e ele não se manifesta e é crucificado e é imolado numa cruz, né? É um dos Simeões, né? Que tem outros, mas eu sempre me lembro dessa mensagem porque é da parte primitiva mesmo do cristianismo. Ele era um cristão primitivo da época de Jesus. Não sei se é ele, mas só para a gente lembrar que na obra de Emmanuel tem o Simeão. Né? Então, vamos agradecer a presença de todos, a Estela, a Cláudia, a Márcia, a Maria Eulália, a Ângela, a Kátia, Jorge, Luci, Cristina, Bernadette. Tem alguém que não nomeia, que é o Galaxy 10, que eu não sei quem é, mas também bem-vindo, né? Convidar todos também para a próxima semana,
onde o estudo vai ser sobre Gabriel Delany, né? Sobre esse escritor